E aí, pessoal, dois assuntos por aqui. A base tricolor, o time de transição e os jogos que estão acontecendo. Fernando Henrique esteve em campo e também o Grenal feminino. As gurias tricolores jogaram e fizeram bonito, nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado da Golden Brasil. Poupança e CDB não estão rendendo como gostaria? E você, conhece o mercado bilionário de minérios e pedras preciosas? Atente-se a esse recado. A Golden Brasil vai lhe mostrar como valorizar seu dinheiro no mercado de minérios, comprando contratos que poderão valorizar em até 50% o seu capital. Chame agora nos contatos da descrição e converse com os consultores da Golden Brasil para entender um pouco mais do mercado bilionário de minérios. E além, é claro, de lucrar, nesse mês de outubro tem uma super promoção para você ganhar camisa da Seleção Brasileira Oficial e também uma TV 4K, ou seja, conheça a Golden Brasil e os seus contratos de minério. Gente, eu preciso começar esse conteúdo falando do time de transição. Quero falar também do Grenal feminino, mas vou começar com o time de transição por aqui. Porque o Grêmio esteve em campo mais uma vez na noite de ontem, jogando desta feita contra o Guarani de Bagé. Lá no Estrela d'Alva, um jogo que sempre é muito bonito, tem tradição lá e foi pegada a coisa. Foi pegado o jogo, empatamos 1-1 e esse jogo eu acabei ouvindo pelo rádio e depois busquei mais informações para tentar entender como foram os meninos do Grêmio. O Grêmio que tem um time totalmente diferente na transição, do técnico César Lopes, que a gente conhece bem, é muito competente o treinador do Grêmio, mas o time é diferente. E ele levou alguns jogadores que treinam no grupo do Renato. O Adriel, o goleiro, que pegou pênalti, e também o Fernando Henrique. Outro destaque importante, mais uma vez, cuiabano, ganhando espaço, criando situações. Outro que a gente valoriza muito, que é menino ainda, tem idade sub-20, é o Ronald, inclusive fez um gol de pênalti, e o gol do Grêmio, na verdade, no final do primeiro tempo, e esse time do Grêmio começa a mostrar a evolução. O time do Grêmio teve o Adriel, o Tomás Luciano, o Rafa Costa, o Jefferson, depois o Heitor mais conhecido do torcedor, já jogou inclusive no profissional, e o Cuiabano, lateral esquerdo. O meio-campo, o César Lopes botou 3 volantes. Começa com o Fernando Henrique, o Velasco, depois entrou o Cuiabá, que é do sub-20, e o Ronald. Aí aquela linha mais ofensiva com o Vitinho na lateral esquerda, o Vitinho que era lateral, desculpa, como atacante pela esquerda, depois entrou o Ronald Barcelos, o Kevin, o centroavante grandão lá na frente, e pela direita o Vini Paulista, depois entrou o Rubens. O que podemos destacar? O Rubens também estava no sub-20, começando também a atuar no time de transição. O Ronald Barcelos também renovou o contrato com o Grêmio há pouco, é um jogador que todos apostam muito, também estava no sub-20, e aí o destaque, claro, para Cuiabano, né? Quem me passou aí as informações do jogo que não veio por imagem, me disse que o Cuiabano, mais uma vez, mostrando uma evolução no seu trabalho. Então, atento a isso, e legal poder ver o Fernando Henrique jogar a partida inteira e, claro, o Adriel, de alguma forma, também brilhando, ele que a gente sabe que é um grande goleiro de seleção, e a gente valoriza muito isso. Saindo do time da base, vamos para o futebol feminino. Ontem, primeira fase do Campeonato Gaúcho, Grenal, lá no Sesc, no campo do Internacional, um baita jogo, gente. A Federação Gaúcha de Futebol transmitiu pelo seu canal do YouTube, tem feito isso, grande audiência, perto de 4.000 pessoas online, muito legal poder acompanhar o jogo. Eu tô começando a me habituar com os jogos de futebol feminino. Este espaço aqui vai apresentar, sim, muita coisa de futebol feminino, vai fazer parte deste nosso espaço, tá? A gente vai começando a entender como funciona, principalmente as jogadoras, conhecendo melhor. O Grêmio merecia muito ter vencido o jogo. Muito ter vencido o jogo. O Grêmio começa bem a partida, aí
acaba numa outra jogada ali, algum erro de saída de bola e tal, sofre o gol, vira o jogo e depois no final o Internacional acabou empatando e o Grêmio ainda teve chances, 2, sendo que uma bola na trave no final do jogo para decidir o Grenal a nosso favor. 2-2 de um grande jogo. Lembrando que esse time do Internacional, ele é vice-campeão brasileiro, jogou um pouquinho diferente daquele time que decidiu o brasileiro, mas nós precisamos aqui fazer um relato muito legal da participação das gurias tricolores nesse jogo. De fato, o Grêmio mostrou evolução, o Grêmio conseguiu fazer enfrentamento, o Grêmio chegou ao empate e a tendência, nós vamos fazer a cobertura disso, mas a tendência clara é Grêmio e Internacional decidindo o Campeonato Gaúcho. Nós tivemos um Grenal de primeira fase e aí eu já peço aqui a atenção do Grêmio para dar condição para essas meninas e principalmente um estádio, de repente já começar a negociação com a Arena para nós colocarmos um grande público na Arena fazendo uma grande ação. Eu vou começar a levantar essa bandeira aqui. O Grêmio precisa disso, o Grêmio precisa dessa relação, o Grêmio precisa ter o torcedor apoiando o trabalho do futebol feminino. O futebol feminino merece essa consideração. Ontem foi muito legal, na casa do adversário, fazendo enfrentamento, mereciam ter vencido, mereciam os autores dos gols. As autoras foram a Cássia e a Kate, mas pouco importa os nomes aqui, pouco importa os nomes, nós vamos nos habituando, a treinadora é a Patrícia Guzmão, nós vamos nos habituando com esse trabalho, porque agora nós temos um Campeonato Gaúcho e seria muito legal ganhar. É preciso relatar aqui que o Internacional foi campeão, foi vice-campeão brasileiro e o Grêmio foi vice-campeão da Copa do Brasil. Agora tem o enfrentamento. O Inter leva um franco favoritismo por maiores investimentos, por maiores condições, por ter um trabalho um pouquinho mais consolidado que o do Grêmio, mas nós estamos trabalhando também. Nós também estamos trabalhando. E aí, quem viu o jogo ontem, disse, opa, tem café no bule, tem café no bule. Dá para fazer o enfrentamento, dá para ir para dentro, dá para jogar. O time é brigador, o time gosta do confronto, o time luta. Nós vimos que o Internacional tem qualidade, que é um time, tem jogadoras ali que de fato fazem a diferença. Tem uma que faz gol em tudo que é jogo, fez gol ontem também. Tá tudo certo, mas vamos pro enfrentamento. Dá para ir, dá para ir. E nós vamos fazer isso. E aí, claro, eu tenho certeza que o Grêmio, criando soluções, podendo botar na Arena, criando ali no anel inferior, podendo botar, fazer uma ação para colocar a comunidade do Maitá, criando com alimento não perecível, botamos ali 20 mil pessoas, são mais Grêmio, velho. Dá para ir, dá para ir, dá para enfrentar, dá para tentar. É difícil? Claro que é, mas dá para tentar. E aí a gente valoriza aqui. Então, o Grêmio passa pelo Grenal muito bem e agora vai seguir os jogos. A gente sabe que a distância da dupla Grenal para os times do interior e para os times que jogam o gauchão realmente é muito grande. Então a tendência é irem vencendo até esse enfrentamento em 2 jogos na final do gauchão feminino, Grêmio e Internacional. Vamos esperar, não demora muito e a gente vai ter essa decisão aí para fazer valer uma condição também de tentar vencer. Vamos repetir. O que é preciso falar nessa hora? Vamos abraçar o futebol feminino. Essa é a história. Vamos abraçar. Vamos lá. Quando tiver esse jogo, com certeza eu vou estar lá e a gente vai acompanhar. Vamos tentar fazer a final do Gauchão ser na Arena. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.